Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós novamente. Gostaria de saber se vocês estão vendo agora a nossa apostila. Tá dando para ver? Tá dando para me ver, me ouvir e ver o material? Então, beleza. Vou inverter o fone aqui. Então, vamos lá, né? Fofuras, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. A apostila, é isso mesmo. É que, na verdade, é a apostila, né? Tá mostrando a apostila, né? Assim? Pessoal, vocês estão vendo a apostila, né? Assim, ó. Não, cara, porque a piada foi em mim mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Fofinhos, na semana passada nós finalizamos, na verdade, né, o processo de formação de palavras por derivação, né, nós vimos todos os casos, eu apresentei lá para vocês o material no slide, como funciona cada um dos processos, a derivação por prefixação, sufixação, parassíntese, a derivação regressiva e a derivação imprópria, que nós finalizamos na semana passada, e pedi para que vocês fizessem, né, realizassem essas atividades da página 50 a 53. Hoje a gente vai tirar um tempinho para corrigir, tá bom? Nós, acredito que sexta-feira à tarde, tá? Eu vou só confirmar se vai dar tudo certo. Na sexta-feira à tarde eu vou marcar uma aula extra com vocês essa semana, tá bom? Porque eu quero dar uma adiantada no conteúdo que eu estou com medo de não dar tempo para a prova, que é na próxima semana, se o que a gente tiver de finalizar dá certo, tá bom? Então, na sexta-feira à tarde, muito provavelmente eu vou marcar uma outra reunião com vocês, né? Mais uma aula com vocês. E assim que possível, a gente finaliza todo esse primeiro tópico, esse segundo tópico aqui, né? Essa segunda parte da apostila para a próxima prova, beleza? Então, vamos nós. Primeira questão, eu vou fazendo a leitura, óbvio, né? Porque eu vou fazendo um comentário, talvez não dê tempo de corrigir todas elas, mas eu vou corrigir o máximo que der. E as que eu não consegui corrigir aqui durante esses 45 minutos de aula, eu posto depois lá no sala de aula, ok? Então, vamos lá. Primeira questão da Mackenzie, eu gosto de verbear palavras. Gosta de quê? Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. Acessar. Viu? Foi verbeado. Verbado, desculpa. Verbar esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Então, sobre o processo de verbar palavras, assinale a alternativa correta. Primeiro, vamos entender o contexto aqui, tá? Algumas situações da língua portuguesa permitem que a gente substitua a classe, que a gente altere a classe de palavra de um determinado vocábulo. O principal processo disso é a chamada substantivação, né? Como, por exemplo, a gente acrescenta um artigo antes de uma palavra qualquer da língua portuguesa que não necessariamente seja um substantivo e transforma ele em verbo. Então, por exemplo, o correr faz bem à saúde. Correr é verbo, mas quando você adiciona um artigo antes, você acaba transformando ele em um substantivo. E aí, uma vez substantivado, ele muda a classe de palavra, né? A gente falou disso lá na derivação imprópria. Então, quando você transforma, né, quando você altera as classes de palavras, né, é um processo comum na língua portuguesa, inclusive, você cria novas significações, novas formas de se comunicar. Eu chamo a atenção aqui para o que o Haroldo diz no último slide aqui, na última tela, desculpa, que ele diz assim, deixa eu só colocar a apresentação aqui para eu ver, só um minuto. O Haroldo diz assim, com sorte conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão, né?
E eu abro aqui rapidamente um parênteses para falar das nossas primeiras aulas do ano, quando a gente entendeu o porquê nos comunicamos, né? Qual o propósito final de toda e qualquer comunicação. Então, nós vimos que, independentemente de você conseguir, né, ter um domínio da gramática formal, da gramática padrão, eu não vou dizer 100%, mas próximo disso, às vezes, essa própria gramática pode, esse uso irrestrito, né, e em cima daquilo que manda exatamente, ipsis literis, a gramática normativa, às vezes, se você não tiver cuidado, você pode, na verdade, dificultar a sua comunicação. Porque isso acontece muito com quem lê. E aí, quando eu falo quem lê, não é post de WhatsApp, não, nem postagens de redes sociais, não. Eu estou falando leitura de verdade, né? Uma leitura que realmente tem um propósito. Quando você tem o hábito de ler, você normalmente acaba criando um vocabulário, né? Internaliza uma gramática própria, que é muito rica e muito próxima da gramática padrão. E às vezes, você sabendo fazer uso dos termos que você aprende, você quer usar no seu cotidiano, é óbvio, né? Faz parte de você aquilo ali agora e você quer utilizar. O áudio tá meio mais para todo mundo ou só Diego que tá ouvindo, falhando? Porque às vezes pode ser só a conexão de internet dele. Me confirmem os demais se o áudio tá bom. Diego, se possível, cara, fica mais próximo do teu roteador, que às vezes essa distância, ela pode ser que a sua internet não esteja muito boa agora, mas também pode ser que você esteja muito distante do roteador e a qualidade da conexão do teu dispositivo aí, provavelmente celular, perca um pouquinho de qualidade, certo? Fica um pouquinho mais próximo do teu roteador aí, vê onde ele vai mais para perto dele, mais para baixo, provavelmente, né? Mas voltando aqui. Então, quando ele diz assim, com sorte conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão, é justamente o contrário do propósito das línguas, né? A língua serve justamente para que a gente consiga se comunicar, trocar ideias, né? Realizar as atividades do cotidiano. E da maneira que o Calvin está propondo, né? Ressignificar, né? Que é o termo correto, para as palavras, né? Da maneira como ele quer verbar as palavras, é muito provável que, na verdade, a gente cause mais confusão, que ele cause mais confusão do que propriamente uma comunicação efetiva, né? Então, é importante entender esse contexto primeiro, beleza? Aí ele diz assim, ó, o menino usando as palavras quando e agora convence o tigre que tal processo acaba de ser criado e fará a língua melhor. É isso, né? É no sentido de realmente ser agora, no exato momento da fala, né? Quando ele diz assim, ó, eu pego, deixa eu ver aqui onde eu acho. Aqui, ó, lembra de quando o acesso era um nome? Ó, esse quando não está se referindo ao momento específico da fala. Na verdade, está se referindo ao momento anterior, está se referindo ao pretérito. Então, o quando aqui, por si só, já invalida essa ideia de que ele está se referindo ao momento, né, da fala, né? Então, com vez que o processo acaba de ser criado, né, ele não está se referindo a isso, tá? Ele está se referindo a situações anteriores. Então, essas palavras, da maneira como elas estão sendo utilizadas, elas não estão referentes ao processo específico. Ele diz assim, ó, cadê o agora aqui? Cadê? Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. O agora até pode estar se referindo ao momento da fala, mas o quando não, tá? E ainda assim não é especificamente em relação ao processo, em relação à natureza das palavras que ele está usando nesse processo, beleza? Então não seria a letra A. A letra B. Para o menino, o processo amplia o vocabulário, pois cria verbos paralelos às formas nominais pré-existentes, opinião reforçada pelo uso do também. Agora também é uma coisa que a gente faz. Então, sim, né? Ela acaba ampliando o vocabulário, ela cria uma situação diferente para o vocabulário que a língua nos fornece. Então, quando você transpassa o sentido da palavra, quando você vai além dele, você acaba gerando uma situação nova, né? Você acaba gerando uma nova possibilidade de comunicação, uma nova possibilidade de contexto de comunicação. E aí você sim acaba ampliando o vocabulário, né? E ampliando esse vocabulário, você acaba
dependendo da situação, facilitando a conversação, né? Facilitando a troca de ideias. Nem sempre isso é verdade, né? Principalmente porque, no caso aqui do Calvin, ele está fazendo de uma forma que não é algo que a gente consiga perceber um padrão muito claro, específico. Até existe a ideia de transformar em verbo, mas o que não existe é a aceitação desse padrão, né? Os falantes não necessariamente ainda começaram a utilizar esse padrão de comunicação. E aí, abrindo mais uma vez um parênteses aqui, eu peço que vocês lembrem, quando a gente falava da comunicação em si, dos elementos de comunicação, das gramáticas especificamente falando, que existem as gramáticas internalizadas, todo indivíduo tem a sua gramática internalizada, né? Tem aquele conjunto de palavras que ele entende, que ele domina, tem aquele conjunto de expressões, a maneira como ele usa o idioma, que é um produto da vivência dele dentro da língua, e você tem a gramática padrão, que independentemente da vivência de cada um, ela é igual para todo mundo, né? Aquilo que o Calvin propõe, né, não encontra uma reverberação da gramática padrão como ele gostaria, ou seja, ele não necessariamente está fazendo algo que a gramática prevê ou permite, pelo menos não da forma como ele está fazendo. E aí fica muito complicado de você perceber os falantes utilizando essa forma depois, né? Por que é tão importante, por exemplo, para quem está aprendendo uma língua, se possível, né, viver em um país que se fala essa língua, para ele ter a convivência com isso, para ele entender a maneira como as pessoas se comunicam fazendo uso dessa língua, né, os nativos da língua se comunicam fazendo uso dela, e entender as maneiras que são padrão, né, as maneiras que são mais comuns de se comunicar, de usar determinadas expressões, né? Então, muito da comunicação vem da padronização e da vivência, talvez até mais da vivência do que da padronização, vem da vivência do falante junto a outros falantes, né? Porque ali ele percebe as maneiras mais usuais de se construir comunicação dentro da língua. O que o Calvin propõe, por mais que amplie o vocabulário e tudo mais, às vezes tende a dificultar ainda mais, que é o que o Haroldo reforça lá no último quadrinho. Mas voltando para o item, o menino, para ele, cria-se um processo que amplia o vocabulário, porque ele pega verbos, né, porque como ele mesmo falou, né, ele está verbando, nominais, de formas nominais pré-existentes, e reforça essa ideia pelo uso do também. Esse também é o que ajuda a identificar a letra B como sendo correta, porque quando ele diz assim, lembra de quando a César era um nome? Agora também, ou seja, além de ser um nome, ele também passou a ser um verbo, tá bom? Então, o correto aqui seria a letra B. A gente vai ler as demais só para desencargo de consciência, mas a correta aqui até agora é a letra B. Para o tigre, com o emprego, letra C, né? Com o emprego do processo, a língua pode ser estropiada, mas se torna mais dinâmica. Cuidado. Rodolfo, o que é estropiada? Estropiada no sentido de estragada, de deturpada, de dificultada a comunicação por meio dessa nova proposta do Calvin. De fato, ele diz isso, né? Ele diz assim, a gente vai acabar tornando a língua um impedimento total à compreensão. Ao invés de ser uma forma de facilitar a comunicação, a gente vai dificultar. Ele realmente diz que está estropiando, em outras palavras, ele diz isso, mas ele não diz que ela se torna mais dinâmica. Na verdade, uma língua dinâmica é aquela língua que funciona, né? É aquela língua com a qual você consegue se comunicar. Então, se você, por alguma razão, tem ali um impedimento na comunicação, na interlocução, então ela não tem esse dinamismo todo, ela não tem essa facilidade de ser rápida, de ser precisa, de ser, possa até ser simples, mas é uma língua efetiva do ponto de vista da comunicação. O que o Calvin está propondo, na verdade, vai dificultar. As pessoas vão ter que aprender formas diferentes que não faziam parte da língua ainda e vão ter que aprender os contextos. Então, na verdade, é muito mais provável que ela torne a comunicação inviável do que facilite. Tá? Então, não poderia ser a letra C por isso. A letra D, para o tigre, é uma sorte o processo ter sido descoberto, pois contribuirá para que a língua recupere sua função de código de comunicação. É o exato oposto do que ele fala no último quadro. Na compreensão dele, o que o Calvin está propondo, na verdade, vai fazer com que a língua regrida. Tudo que ela evoluiu, ela vai acabar regredindo. O processo de comunicação vai sofrer um problema assim, gigantesco por conta desse novo vocábulo, dessa nova maneira de se construir vocábulos na língua. Tá certo? Então, não, a letra D está incorreta. E aqui, só para uma coisa que não foi perguntada na questão, mas a gente vai ver aqui na segunda questão agora,
a gente consegue perceber ali que existe uma tentativa de criar novas palavras, né? E aí, essa ideia é justamente um processo de criação de palavras. Um deles é que a gente estudou, que é a derivação, permite essa criação de novas palavras. E eu vou te chamar a atenção mais uma vez. A língua portuguesa, ela é uma língua que, assim como todos os outros idiomas, ela continua em constante evolução. E aí eu estou falando de evolução no sentido de ela permitir que a comunicação por meio dela se torne algo mais fácil, se torne algo mais preciso. Então, nesse sentido, ela sim continua evoluindo. E algumas coisas começam a surgir, né, na língua, novas palavras começam a surgir por inúmeras razões, né, que a gente vai ver depois, mas inúmeras razões vêm trazendo novos idiomas, novas palavras, desculpa, para o nosso idioma. Mas, de maneira geral, a língua portuguesa já é uma língua estável, tá? Ela já é uma língua relativamente estabilizada, né? O português, como a gente conhece, já tem aí quase 500 anos, né? Um pouco mais ou menos isso, né? Porque depende da maneira como você está vendo isso, mas o português, como a gente conhece, tem mais ou menos isso. E a gente não pode dizer que todo dia surge uma palavra nova, como, por exemplo, há 500 anos atrás, 600 anos atrás, quando o idioma estava se formando. Já é uma coisa que já está bem estabilizada, né? As gramáticas já são bem precisas no que elas precisam trazer para a língua. Existe mudança? Com certeza. Todo dia tem uma mudança nova, mas elas muitas vezes não são tão relevantes assim, ou pelo menos elas não ganham repercussão de maneira tão rápida ou tão grande, né? Ela não consegue atingir tanta gente assim, porque essas mudanças são pequenininhas, elas têm que ser aceitas pelos falantes e por aí vai o raciocínio, tá certo? Na segunda questão, ele diz assim, ainda sobre a tira, responda as questões a seguir. A palavra verbar surgiu de uma outra palavra por um processo chamado derivação. Por esse processo, uma palavra nova se forma de outra já existente. Que palavra dá origem à palavra verbar? Ele pegou a palavra verbo, né? Então, deixa eu colocar aqui, né? Acho que fica mais fácil para vocês aqui. Deixa eu marcar aqui essa como sendo correta, né? E depois vocês... Correta. E aqui... Vou colocar aqui. Então, se você vai verbar alguma coisa, é porque você vai transformá-la em um verbo. Assim? Na letra B, que outro neologismo formado pelo mesmo processo a natira? Rodolfo, tu não falou o que é um neologismo. A grosso modo, o neologismo é a criação de novas palavras, tá bom? Esse prefixo neo, né, ele dá essa ideia de algo que é novo. Neologismo dá essa ideia de palavras, de formação de novas palavras. Então, quando você cria uma palavra e faz com que ela seja incorporada ao idioma que você fala, ou novas situações vão incorporando novas palavras, aí nós temos ali a situação de neologismos, tá bom? Então, sempre que você ouvir essa expressão neologismo, é no sentido de algo que foi criado, uma palavra que foi criada, uma nova palavra que foi criada dentro do seu idioma, beleza? Então, olha só, que outro neologismo é formado pelo mesmo processo na tira, né? No caso, um processo de derivação. Vamos voltar lá, ele diz assim, ó, eu gosto de verbar, peraí, ele está pegando verbar aqui, né? Isso. Eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora eu também gosto, também é uma coisa que a gente faz, acessar, viu? Foi verbado. Então, pelo ponto de vista dele aqui, acessar seria, deixa eu colocar aqui, né? Acessar seria uma das palavras que foi formada por derivação, né? Dentro do contexto. E ele ainda diz assim, ó, verbar esquisita o idioma. Olha que essa segunda palavra aqui, ó, esquisita, vem de quê? De esquisito, né? Vem de esquisito. Então, a gente consegue identificar até mais de uma palavra ali que foi formada por derivação. Ele pegou uma palavra que já existia e formou uma outra. Beleza? Eu vi Eduardo fazendo uma pergunta aqui, mas não deu tempo de ler o que era. Essa aula vai para o YouTube hoje? Vai sim.
Eu estou gravando pelo Google Meet agora, eu não estou mais usando o outro software, o OBS. Eu fiz a gravação do nono ano agora, ficou ó, show. E ela sobe rapidinho, então já está online, é só eu compartilhar e subir lá para o YouTube, beleza? Mas vai sim. Mas continue aí com a gente. Tem sorteio no final da aula. Então, olha só. Ele vai perder o sorteio. Então, olha só. Tranquilo até aqui, gente? Até esse ponto, está didático, está todo mundo compreendendo, está de boa. Não, não vale mais entrar não, Dudu, já perdeu o sorteio, viu? Então, olha só. Então, olha só. Está todo mundo compreendendo? Posso continuar? Mais respostas aí, se eu posso ou não. Mas alguém tem dúvida no que eu falei até agora? Não, né? Tá de boa? Não, já perdeu o ticket, Eduardo. Não tem mais sorteio para você não, cara. Foi mal aí. Então, olha só. Vamos lá para a terceira questão. Observe as palavras. Desculpa. Observe estas palavras. Desvalorizar e encabeçar. Observe essas palavras. Desvalorizar e encabeçar. Ao retirar o prefixo de desvalorizar, surge que palavra? E se você retirar o sufixo? Então, se você retira aqui o prefixo de desvalorizar, fica como? Lembrando, prefixo, radical, sufixo. Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical, tá bom? Então, nesse caso aqui, se você tira o prefixo, fica como? Valorizar e cabeçar. É isso? Respectivamente. E se você retirar o sufixo? No caso, fica desvalor. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Desvalor e encabece. É isso? Aí vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, porque ele acabou diminuindo o espaço da outra ali. Bugou. Aqui. Deixa eu colocar aqui a resposta, porque senão ela vai ficar muito pequenininha. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Só para a gente visualizar aqui. Eu dou uns... Então, olha só. É possível fazer o mesmo com a palavra encabeçar, né? Ou seja, retirar prefixos e sufixos? Nesse caso, não, né? No caso da palavra desvalorizar, quando você tira o prefixo nela, a palavra valorizar é uma palavra que faz parte do nosso contexto, né? Então, dizem que haverá uma valorização dos imóveis após a recessão, por exemplo. Valorizar é a palavra do dia. A palavra valorizar existe, né? Por quê? Porque ela foi formada aqui por um processo em que eu coloquei o prefixo e o sufixo, mas pelo menos um deles eu consigo tirar. E a gente falou disso, que é o chamado processo de prefixação e derivação simultânea. Você pode achar assim, pode procurar achar de outras formas. Mas basicamente o que é? Você colocou um prefixo e colocou um sufixo, e aquele radical, da maneira como você construiu essa palavra formada com a presença desses dois afixos, pelo menos um deles pode ser removido. No caso aqui, em desvalorizar, eu consigo tirar o prefixo sem maiores problemas, tá? Deixa eu só fechar minha porta aqui do quarto, que eu só tinha encostado, só um minuto, viu? Pronto. Então, olha só. Na palavra valorizar, você consegue tirar o prefixo sem maiores problemas, né? Você fica com uma palavra valorizar, que inclusive, né, tem um valor de verbo, vamos dizer assim. No caso de encabeçar, se você tira o prefixo, fica cabeçar. Eu já ouvi cabecear. Cabeçar, não. Tá? Não é uma palavra válida dentro da nossa construção da língua. E a mesma coisa acontece quando você tenta tirar o sufixo.
Desvalor não é uma palavra que faz parte do nosso contexto, né, de comunicação. Inclusive, eu até estava procurando aqui, porque às vezes acontece de algumas palavras, por alguma razão, entrar nos dicionários, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Desvalor já está sendo encontrado em alguns dicionários, inclusive, é porque eu não tenho como compartilhar aqui com vocês agora, mas o significado, né? Ausência ou perda de valor, depreciação, carência de aceitação, de afeto, de crédito, desestima, descrédito. Mas a palavra desvalor, a gente não tem o hábito de utilizar no cotidiano, né? Por isso que acaba surgindo essa dúvida, se de fato ela é válida do ponto de vista gramatical, tá? Então, mesmo assim, né? Mesmo que desvalor não fosse uma palavra aceita dentro do contexto gramatical, encabeçar sem o sufixo, né? Ficando encabece aqui, ó, não faz o menor sentido, concorda? Então, é possível fazer o mesmo com essa palavra encabeçar? Não, não é possível. E por que não é possível? Ela foi formada por parassíntese. Eu acho que não é nem a resposta que ele quer, porque até aqui, se eu não me engano, ele não tinha falado... Não, ele não tinha falado do processo ainda, ele vai falar mais para frente. Não, na verdade ele já tinha falado. Mas, enfim, não seria possível a gente formar uma nova palavra, né? Ou pelo menos essa palavra aqui. Deixa eu colocar aqui. Não seria possível nós alterarmos a palavra encabeçar da maneira como ela foi formada, porque aqui nós temos uma parassíntese. Rodolfo, lembra aí que é uma parassíntese que eu não faltei, eu faltei na aula passada, não estava aqui, eu não acompanhei, não assisti a aula. Quando acontece a parassíntese, você acrescenta os dois tipos de afixos possíveis, um prefixo e um sufixo. Só que entenda que quando a formação de palavra é por parassíntese, significa dizer que esse prefixo e esse sufixo, junto ao radical, formam uma palavra que não pode ser desmembrada depois. Ou seja, você não consegue tirar só o prefixo, ou você não consegue tirar só o sufixo, ou você não consegue tirar os dois ao mesmo tempo, e o radical que sobra ser uma palavra de sentido completo, uma palavra que tenha uso para a gente dentro do contexto da gramática, tá? Um exemplo desse é a palavra encabeçar. Então, nesse caso aqui, olha, se você tira o prefixo ou o sufixo, se você tentar tirar qualquer um dos dois aqui, a palavra perde totalmente o sentido, respondendo a Antônio, que perguntou aí. Então, na parassíntese, você não tem como tirar nem o prefixo, nem o sufixo. Ó, encabeçar, não existe cabeçar, muito menos encabece, tá certo? Existe desvalor e existe valorizar, tá bom? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, Richardson, cabeçar não, tá? Cabeçar não. Agora, cabecear é outra coisa, né? Não mistura as coisas. Mas a pessoa não faz isso na fala, cuidado. O que você está chamando de encurtar aí, esse processo que parece que a gente usa na fala, não é exatamente o que está acontecendo aqui não, tá? O que está acontecendo aqui é um problema do ponto de vista gramatical, porque a palavra encabeçar é formada por parassíntese, e isso significa dizer que ela precisa dos dois afixos, ela precisa do prefixo e do sufixo. O que muitas vezes acontece, Richardson, é o que a gente chama de corruptela. O que é isso? Vossa mercê, vós me ser, você, né? Então, muitas vezes acontece ao longo do tempo, sim, a gente acabar encurtando algumas palavras. Só que esse é um processo lento, ele não aparece do último dia, ele vai sendo formado ao longo do tempo. Eu não vou dizer que de maneira imperceptível, mas assim, demora um certo momento para a gente começar a entender que aquilo ali está acontecendo, tá? E tem que ser algo aceito pelos falantes. Não é só uma pessoa que está usando e ela usa de uma determinada forma e acaba influenciando as demais, né? Tem que ser algo que é gradativo, beleza? Fofinhos, até aqui tá tranquilo? Posso continuar? Sim ou não? Ó, tem uma galera aqui que todas as aulas está aí. Abraço para vocês. Agora, é assim, eu vou até olhar aqui só para não falar besteira, né?
Aliás, eu já falei, né? Na verdade, são 57 pessoas que eu disse que tem na sala. É isso mesmo, são 57 pessoas, né? Dessas 57 pessoas, aproximadamente, eu tenho 15 agora. Né? Mas já teve dias aí com 20, 21, né? Mas tem 30 que não estão assistindo essas aulas, né? Eu vou começar a fazer chamada de verdade agora, né? Vou marcar os horários certos todos os dias e começar a fazer chamada. Quem não responder, cara, não justifica. Tá dormindo a essa hora, se tivesse tendo aula, vocês teriam que estar na escola uma hora dessa. Então, essa resposta, essa desculpinha não cola. Mas cedo para quem, cara? Já tem umas 4 horas que eu tô de pé. Hora 4. Bem mais. Vamos lá. Tranquilo até aqui, cheirosinhos. Então, beleza. Então, vamos nós. Deixa eu ampliar aqui de novo. Vamos ler a tira aqui da quarta questão, né? E aí a gente passa para os itens lá. Veja, Haroldo, o mundo é como a TV. Um observador casual pode até confundir os dois, mas se você notar, aqui as cores são menos intensas e as pessoas são feias. E também eu vejo que passar vários minutos sem uma única perseguição de carros, explosão, assassinato ou intercâmbio pessoal, claro. Né? Eu vejo que passam vários minutos, desculpa. Por que se contentar com menos? Este é o meu comercial de desodorante favorito. Né? Então, assim, é uma tentativa de crítica, né, a nossa vida meio que parada, né, a vida real, se comparada à TV, né, aos programas de TV, até mesmo até os comerciais, né, que teoricamente não eram para ser nada muito informativo, né, no mínimo, mas ele meio que tenta criticar isso e acaba caindo numa situação em que a TV simplesmente não oferece nada, né? São os comerciais, e até oferece, lógico, mas no sentido de que nada de construtivo, né? Nada que realmente tenha um uso para você depois. Mas, enfim. Vamos lá para os itens. Na tira, Calvin conclui que o mundo real é melhor que o da TV. Para ele, soa muito mais divertido quando tem perseguição policial e tudo mais, né? O mundo da TV tem mais ação, beleza e movimento, né? Esse item aqui seria o correto e a gente consegue perceber isso porque... eu esqueci que eu não estou no Word, aí eu tenho que vir aqui. Aqui ele fica claro para a gente que o Calvin acredita, né, quando ele diz assim que tem mais cores, né, que são mais vivas e tal, as pessoas não são feias, né, na televisão, porque no mundo real as pessoas são feias, ele dá a entender realmente que o mundo da televisão é mais atrativo, né? Essa ideia da ação, quando ele fala das perseguições policiais, do movimento, né, do movimento ligado a essa ação inerente a filmes, por exemplo, a novelas e tudo mais, elas parecem ser muito mais atrativas do que a nossa vidinha do dia a dia, né? A letra C diz, a letra B até agora está correta, né? Mas vamos ver as demais. Eu sempre digo isso daí, tá? E não tome por menos. Faça sempre o possível para poder fazer a leitura de todos os itens. Façam essa leitura, porque às vezes você fica condicionado a uma resposta que você acredita estar certa e às vezes ela não está. Às vezes é um problema no seu raciocínio naquele momento específico que depois, se você der uma lida com mais calma, você acaba encontrando um outro item correto, tá? Então, o mundo real e o da TV são exatamente iguais. Não são, né? Justamente o contrário. Ele começa fazendo uma comparação justamente porque não são iguais. No mundo real, desculpa, ao tempo todo, perseguições, assassinatos e explosões. Na verdade, ele diz que ele não vê esse tipo de situação, então também não poderia ser a letra D. E a letra E, o mundo da TV é idealizado. Nele só acontecem coisas boas. Cuidado que ele diz assim, ó. Cadê aqui? Explosão, assassinato ou intercâmbio pessoal, claro. Né? E eles assim, o mundo da TV idealizado só acontece coisas boas. Assim, no mundo que eu vivo, assassinato não é uma coisa boa, não. Né? Perseguição de carros normalmente envolve polícia e bandido. Então, eu não sei como é que vocês valoram, né? Como é que vocês enxergam o mundo ao redor de vocês, mas eu não vejo isso com bons olhos. Então,
parece que ele está exaltando algumas coisas, mas ele diz assim, em algumas situações sim, ele pode até estar exaltando, né? Pessoas mais bonitas, por exemplo. Mas outras situações ele, na verdade, não está exaltando, ele está constatando que são coisas diferentes. Aí ele está apenas dizendo como é, ele não está elogiando. Então, na letra E, a ideia do assassinato, ela tá lá dentro. Ele, Calvin, não está fazendo um juízo de valor, ele não está dizendo se é bom ou se é ruim, mas você que está lendo tem que saber que assassinar alguém não é uma coisa interessante, né? Nem para a pessoa que morre, nem para você que mata. Então, não é bom uma coisa como essa. Então, nesse caso, a letra D também estaria incorreta, tá ok? Então, nesse caso, para a primeira pergunta, né, item B. Vamos lá. Alguma pergunta até aí? Tá de boa, né? Sim, não? Tá, então de boa. Vamos lá, segunda questão, ou segundo item. A tira faz uma crítica ao fato de as pessoas se contentarem com pouco. Preste atenção que assim, o mundo da TV, ele é um mundo fictício, né? Ele é um mundo do não existe, é um mundo do faz de conta. Tudo bem que existem situações que sim representam a realidade, mas os programas em si, a maior parte dos programas é meio que uma maneira de nós conseguirmos fugir até mesmo da realidade, né? Uma fantasia que a gente tem. E aí, X programas, né? Para que ele tivesse fazendo uma crítica aqui a essa situação, necessariamente ele teria que ter feito aqui um julgamento de valor entre o mundo real e o mundo da TV. Rodolfo, o que é esse julgamento de valor? Que já é a segunda vez que você fala. Julgamento de valor é ele opinar sobre isso, se um deles é melhor ou pior. Né? O que ele está fazendo, na verdade, é uma constatação. Ele está dizendo como as coisas são para os olhos dele. Ele não está dizendo nem que é bom nem que é ruim. Ele não está fazendo um juízo de valor, ele não está fazendo uma avaliação. Então, quando ele diz assim, o observador casual pode até confundir os dois, mas se você notar, aqui as cores são menos intensas e as pessoas são feias. Rodolfo, feia e bonito não é uma questão subjetiva? Não no contexto que ele está fazendo aqui, né? Porque o que ele está tentando dizer aqui é aquela situação de, por exemplo, você vê uma pessoa na televisão toda maquiada, toda arrumada, né, com uma produção gigantesca, ela não tem como ficar feia, né? Então, é nesse sentido que ele está falando do feio e do bonito aqui. E ele continua, né? E também eu vejo que passam vários minutos sem uma única perseguição de carro, explosão, assassinato, intercâmbio pessoal claro, né? Intercâmbio pessoal claro, pessoas interagindo entre si. Vou dizer de novo, ele não está dizendo se isso é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Ele está apenas constatando como é que o mundo real trabalha, tá? Então ele não está fazendo julgamento de valor, então não pode ser a letra A. Eu falo das pessoas se contentarem com pouco. Ele não está fazendo essa comparação, tá? Ao desejo das pessoas de viver como se estivessem na TV. Ele também não diz isso, tá? Ele também não fala das pessoas em si. Ele está falando de como os dois mundos são. As mentiras que passam na TV. Ele também não está dizendo que aquilo que acontece na televisão, ou pelo menos ele está fazendo uma crítica em relação, por exemplo, a esses programas, sei lá, filmes, por exemplo, né, em que o cara usa uma metralhadora com 30.555.922 balas, né, sem ter que recarregar. É óbvio que isso na realidade não aconteceria, mas ele não é isso que ele está criticando. E cuidado, não é o Calvin que está criticando, é o autor da tira do Calvin que está criticando. O que ele está criticando, na verdade, é esse item D aqui, ó, a alienação que a TV causa nas pessoas. Rodolfo, o que é a alienação? Alienação, a palavra alienação, ela dá a ideia de você passar uma coisa que lhe pertence para outra, tá? O conceito de alienação é esse. Mas não é assim que vocês entendem, né? Ou não é assim que falam para vocês. Como é que falam alienação? Ele é um alienado, ele não sabe de nada, ele não presta atenção no mundo, ele não conhece as coisas que estão acontecendo. É nesse sentido que a gente está falando de alienação. Quando ele diz que a TV causa alienação nas pessoas, é porque, assim, as pessoas deixam a sua realidade de lado ou passam mais tempo deixando a sua realidade de lado para estar na frente da TV, que é um mundo de fantasias, né? E isso se aplica a absolutamente todo mundo, tá? Eu não estou falando que todo mundo assiste TV, mas eu estou dizendo assim que em um grau ou outro as pessoas tentam fugir da realidade de alguma forma. E a TV facilita muito isso. E aí é uma crítica minha,
muitas vezes de maneira não produtiva. Porque, por exemplo, quando você senta para ler um livro, você também está se alienando do mundo, você também está saindo dele ali, mesmo que temporariamente, né, no momento que você está fazendo uma determinada leitura. A diferença é que a leitura do livro te permite trazer coisas para o seu cotidiano que enriquecem a sua vida, né? Não estou dizendo que não existam bons programas de TV que te permitam isso, que não existam bons seriados, que não existam bons filmes, bons documentários, talvez até boas novelas, né? Não sou uma pessoa que acompanha a televisão, não posso dizer. Mas muitas vezes a gente deixa, né, de lado coisas do cotidiano mais pragmáticas, mais pontuais, para ficar na frente da televisão, enfurnado na frente da televisão, que é um conhecimento que a gente não vai usar em lugar nenhum, né? Então, na verdade, ele está criticando essa alienação que a TV causa, tá? Então, seria a letra D. E a letra E, ao fato de um mundo real ser sem graça. Eu vou dizer de novo, ele não está fazendo essa colocação, ele não está fazendo esse julgamento de valor, ele está constatando as diferenças entre o mundo real e o mundo da TV, certo? Então, o correto aqui seria a letra B. Dá para marcar aqui a cor? Deixa eu colocar aqui. Vamos para a última, que o nosso tempo está se esgotando hoje. Como eu disse, eu prefiro comentar mais essas coisas do que necessariamente a gente corrigir toda a atividade. Mas, como eu disse, a gente ainda vai ter mais uma aula essa semana. E tem 3 aqui. Assinale a afirmativa correta a respeito das palavras retiradas da tira. Vamos lá. A palavra intercâmbio é formada por derivação sufixal. No. Aqui, gente, eu vou marcar de vermelho. Deixa eu marcar de outra cor, né? Marcar de azul. Ó, se você pega a palavra intercâmbio, primeiro, Rodolfo, o que é intercâmbio? Intercâmbio é uma troca, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer um intercâmbio cultural, uma troca cultural. Eu saí do meu país, eu troquei o meu país por outro país para aprender uma nova cultura, por exemplo. Isso é um intercâmbio. Essa palavra intercâmbio, ela é formada por uma derivação prefixal, tá? E não sufixal. O radical se encontra na palavra câmbio, certo? Deixa eu marcar aqui em vermelho. Deixa eu ampliar aqui, né? Aqui. Então, a palavra intercâmbio, ela é formada por uma derivação prefixal, porque o radical da palavra está em câmbio e não em inter, tá ok? Na letra B, a palavra perseguição é formada por derivação prefixal e sufixal. Cuidado. Perseguição, deixa eu pegar o radical aqui que está em vermelho, né? Perseguição veio do verbo perseguir. Tá ok? Perseguição veio do verbo perseguir. Perseguição, inclusive, deixa eu até consertar aqui que o radical não seria tudo isso aqui não, né? Porque você pode ter persigo, né? Inclusive, essa vogal aqui, às vezes ela pode mudar, mas depois eu vou falar disso aqui com mais cuidado. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Eu posso ter persegue, por exemplo, então viria até o i aqui. Até o u, né, na verdade. Esse ição aqui, olha, é que dá a ideia de ação, né? Que dá a ideia de algo que está sendo feito. Então, aqui, eu coloquei de azul, foi. Então, aqui, na verdade, você teria um sufixo. E preste atenção, você teria aqui única e exclusivamente a derivação sufixal, tá bom? Aqui, o processo de formação de perseguição foi o que você acrescenta um sufixo ao radical, ou seja, você tem um radical e você coloca o afixo depois dele, tá bom? Na letra C, a palavra desodorante é formada por derivação parasintética. Essa resposta é a correta. Rodolfo, como assim? A palavra desodorante, ela vem da palavra odor. Rodolfo, o que é odor? Odor é cheiro, né? É uma fragrância. Fragrância. Trig. Então, olha só. Odor é uma fragrância, é um cheiro, é um perfume. Na verdade, não pode nem ser considerado como perfume, é um cheiro em si. O desodorante é algo que tira o odor, né? E odor, normalmente, a gente considera como sendo um mau cheiro, né? Mas a ideia do odor mesmo seria um cheiro em si, né? Se ele é bom ou se ele é ruim, vai de quem está cheirando. Mas aqui você tem, olha,
o prefixo des, que dá a ideia de desfazer alguma coisa. Ele tem uma ideia de negação, né, mas é no sentido aqui, nesse caso, de desfazer. Então, por desodorante, desconstruir, desfazer, né? É de reverter uma determinada ação. E esse ante aqui, olha, que dá a ideia da ação em si, né? É um desodorante. Na verdade, ele acaba funcionando como uma maneira de transformar essa palavra em um substantivo, um substantivo, desculpa. Mas esse ante aqui, ele também tem valor de sufixo, tá? Ele também tem um valor de afixo. Perceba aqui que eu não posso dizer que é um odorante, ou seja, algo que dá odor a alguma coisa. Ou eu não posso dizer que é um desodor. Não existem essas duas palavras. Nem existe odorante, nem existe desodor. Agora, desodorante existe, tá certo? Desodorante é uma palavra que você utiliza para poder indicar algo que é capaz de tirar o odor de alguma coisa. E essa palavra é formada por derivação parassintética porque quando você faz a leitura da estrutura da palavra, você percebe que tem um radical, tem um prefixo e tem um sufixo. E não dá para tirar nenhum deles. Tá ok? Na letra D, você tem a palavra assassinato, né? Diz que é formada por derivação prefixal e sufixal. Cuidado. Esse A aqui não está como negação, não. Ele não é um prefixo de negação, não. Aqui, essa palavra vem do verbo assassinar. Ou assassino, né? Na verdade, a origem dela, se eu não me engano, é árabe, se eu não me engano. Ashashin. Acho que é uma coisa assim, se eu não me engano. Mas ainda assim, a origem dela é de substantivo, né? Mas, independentemente disso, a palavra assassinato vem de assassino, ou vem de assassinar. Né? Na verdade, vem de assassino. Não é formada por derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque não tem prefixo. Tá bom? E para finalizarmos aqui, ó, contentar é formada por derivação prefixal. Na verdade, contentar não tem um prefixo. Contentar é verbo, né? É uma palavra primitiva. É de contento, de contentar, é de agradar. Então, ela não pode ser formada por derivação prefixal. Tá ok? Só para a gente encerrar... Não vai dar tempo. Essa aqui então eu vou fazer depois com vocês. Já começa a próxima aula. Então, fofinhos, a gente parou na quarta questão. Vou mandar a correção da quinta. Vou mandar a correção da quinta e da sexta. Tá certo? Até quarta-feira eu digo eu digo lá para Antônio e para Rita quando é que nós teremos a nossa próxima aula, essa semana ainda. Marco a reunião, já mando os links para vocês, tá ok? Fofos, até aqui alguma dúvida? Tranquilo, favorável? Tudo de boa? Podemos encerrar? Então, beleza. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula e